Oi, amores, como vocês estão? Do lado de cá tá bem. E do lado aí, tudo certo? Como é que andam os projetos, a vida, as coisas? Me contem nos comentários, afinal de contas, estamos aqui para interagir, nós todos. Mas, galera, agora falando sério, eu vim falar de um assunto hoje que é algo que eu tenho, nossa, refletido muito sobre, assim, e ultimamente eu ando muito reflexiva, essa é a grande verdade. Mas acho que dos últimos meses para cá eu ando muito mais ainda do que eu já era. Tô pensando muito sobre essa questão de coragem, sabe? Você ter coragem de ir lá fazer as coisas, assumir a tua vida mesmo. Ter coragem de ir arriscar, fazer um curso que você sempre quis e, sei lá, gravar vídeos para o YouTube. Ou não sei, qualquer coisa que te exija um ato de coragem muito grande, que exija, de certa forma, uma exposição e tudo mais. E pensando nisso, eu resolvi trazer esse assunto aqui para a gente ter uma conversa exatamente sobre isso, gente. Algo que eu fiquei pensando assim. Se essas pessoas que hoje a gente conhece, esses grandes artistas, os grandes nomes que a gente conhece hoje e que trouxeram uma grande contribuição para a nossa vida, para a sociedade, de modo geral, assim, que contribuíram realmente. Vocês já pensaram, gente, se essas pessoas não tivessem tido coragem de tomar essas atitudes? Se elas não tivessem um dia tido a coragem de expor a ideia delas, se elas não tivessem encorajado de ir lá e, sei lá, que seja hoje um grande youtuber, essas pessoas que a gente conhece hoje, que muito influenciam nossas vidas, inclusive, muitos nos inspiram, inclusive, se não fosse esse ato de coragem delas irem lá e dar o primeiro passo, assim, como seria, né? Hoje a vida delas sendo tão transformada, enfim, e de certa forma contribuindo, seja da maneira que for com a nossa vida também. Então eu comecei a pensar muito sobre isso, assim, até porque eu tenho tido nos últimos meses, eu tenho tido muito essa questão, assim, de, poxa, eu gosto tanto de fazer isso, por que eu não fiz até agora, sabe? Quer saber? Eu vou fazer e dane-se. Então eu comecei a refletir sobre isso, por que a gente tem tanto medo, às vezes, de ir fazer as coisas e de certa forma se expor, assim, sabe? Porque querendo ou não, para você ter uma conquista, para você se sobressair com alguma coisa que você faz bem ou não, né, ou vai se aperfeiçoando com o tempo, exige muito isso, assim, exige esse ato de coragem, exige essa força de vontade para que você vá lá e faça. E aí, como eu tenho passado por esse processo também, e eu estou tendo que mudar muitas coisas de pensamento, postura, atitudes diárias que até então assim não era um hábito meu. O quanto eu estou tendo que me transformar nesse sentido assim, e o quanto eu vejo que as coisas parecem que têm fluído melhor agora com essa minha realmente essa força de ir fazer o negócio, porque é muito difícil, gente. Você tem um sonho, você acredita numa coisa, mas todo dia você tem que provocar isso, assim. Então você tem um dia inteiro, daí passou o dia, foi um dia legal, no outro dia zerou todas as possibilidades, assim. Então você vai ter que começar do zero de novo. Então é uma coisa muito, muito louca de se pensar, assim. E aí nessas questões todas eu estava refletindo e pensando o quanto a gente às vezes deixa de conquistar coisas por medo, né? Nossa, quantas oportunidades a gente já não teve, gente, de fazer coisas incríveis ou de trabalhar em lugares incríveis e a gente nunca teve essa coragem. E aí pensando todas essas questões e vendo também muitas coisas que têm acontecido comigo, eu resolvi trazer esse assunto assim. E também para, de certa forma, conversar com você que está aí do outro lado, te perguntar uma coisa. O que que foi, o que que é algo, qual é a coisa que você mais sonha fazer que você não tem coragem nenhuma de fazer, porque você tem medo, porque você tem vergonha, queria chamar mesmo para essa reflexão, porque, gente, é realmente uma coisa assim da gente começar a mudar esse nosso pensamento, assim, porque se a gente se encoraja, você não sabe, a partir do que você está fazendo, você não sabe o tipo de influência que você está causando na vida das pessoas. Então, às vezes, você é uma pessoa que adora dançar, adora cantar, adora escrever, enfim, tem uma certa desenvoltura aí para estar trabalhando com essa questão de comunicação, ou qualquer outra coisa que seja, mas você sabe que você é bom nisso, mas você não se encoraja a fazer. Queria deixar essa pergunta: por que você nunca se encorajou a fazer? O que te trava? Qual que é o maior problema, assim, de você não ter se exposto, de certa forma, e ido atrás fazer? Eu queria chamar mais para essa reflexão pelo seguinte, gente, porque às vezes a gente tem essa vontade dentro da gente, tem essa coisa aqui dentro, você sabe, e você sente que é aquilo ali, mas tem alguma coisa te bloqueando. Então, eu queria chamar para essa conversa que é realmente para te fazer pensar. Sabe o que te bloqueia? Qual que é o teu maior medo? Sabe? O que poderia dar de errado se você tentasse, sendo que você já tem o não?
É medo de não conseguir viver disso? É medo de não dar certo? É medo do que as pessoas vão falar? Porque assim, gente, eu acho que se a gente começar a pensar demais, no que vão dizer, no que vão achar, a gente nem sairia de casa, gente, porque julgamento e olhares e, enfim, um monte de coisa ruim vai estar sempre à nossa volta. Mas isso não é motivo da gente deixar de fazer, sabe? E aí, pensando sobre essas questões, assim, do tanto de coisa e pessoas maravilhosas que a gente já teve, que passou por esse mundo e que deixou uma grande marca, eu queria deixar essa reflexão. Se essas pessoas tivessem tido o mesmo medo que você está tendo hoje e elas nunca tivessem se exposto, olha o quanto de coisa a gente deixaria de ter hoje. Olha o quanto de coisa a gente não estaria desfrutando, mas elas tiveram coragem, foram atrás e fizeram. Então eu queria chamar você para essa reflexão e realmente para que você pense sobre isso. Faça. Se você está com medo, vai com medo mesmo, assim, mas tome uma atitude, dê um passo. Porque viver é isso, gente. Viver, evoluir, é a gente se encorajar, é a gente provocar a sorte todo dia. É a gente ter todo dia uma oportunidade, no outro dia ela zerar e você começar do zero, até que em algum momento a coisa comece a fluir, a coisa comece a engrenar. Então eu gostaria hoje de chamar para essa reflexão, para esse pensamento, sabe? Para que você realmente pense, o que te trava? Qual que é o principal medo que está aí dentro? Porque às vezes você é uma pessoa que tem, e eu acredito nisso, né? Isso vai muito de pensamento de cada pessoa, mas eu acredito muito nessa questão de missão que a gente tenha na vida, assim, até porque para a gente estar nesse mundo deve existir um propósito, e cada pessoa veio com algo a se cumprir. Às vezes você tem uma grande contribuição para fazer com o mundo, ou com as pessoas da sua família, ou com a sua própria vida, e você não está liberando isso. Então, se você não está liberando isso, olha a quantidade de influência que você está deixando de causar. Entende o que eu estou querendo dizer? Parece meio louco essa conversa aqui, mas é realmente algo que eu tenho pensado e refletido muito sobre isso. Assim. Então, eu queria realmente chamar vocês para uma conversa para pensar. Hoje eu queria que fosse uma conversa realmente para você assistir esse vídeo, depois que você terminar esse vídeo, você sentar com você mesmo, se olhar na frente do espelho e se perguntar: por que eu não estou tendo coragem? Por que eu estou travada até hoje? Por que até agora eu não mudei tal situação que tem me incomodado há anos? É incrível, assim, ó, aquilo que você tem, parece que predestinado a fazer é a coisa que você mais vai evitar. Nossa, vai evitar de toda forma, não quero, não quero, não quero. E no fundo, lá dentro, bem lá dentro, aquilo que você nega é a tua essência. É muito louco isso, assim, porque a gente acaba meio que se confundindo entre tantas opções, entre tantas cobranças que a sociedade impõe, que a gente tem que andar meio que dentro, meio não, né? A sociedade põe a gente sempre dentro de uma caixa. E aí você tem que tirar essa caixa, e o que está dentro dessa caixa é muito lindo. Só que o medo trava, aquilo que eu falo das prisões invisíveis também. O medo trava de uma forma que a gente não vai, que a gente deixa aquela coisa, aquela essência gostosa escondida. Então eu queria que vocês realmente refletissem hoje sobre isso e principalmente falar: parem de ter medo, parem de se esconder, saiam de suas cavernas. Porque fora, gente, dessa caixa que colocam a gente o tempo todo, existe algo muito bonito, muito grandioso, e existe um futuro muito lindo esperando a gente ali. Então não tenha medo, se encoraja. E pensa nisso, viu? O que você tem medo de fazer que até hoje você não teve coragem? E por que você não fez ainda? Então é isso, gente. Um grande abraço, um beijo e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau e até loguinho.